Bom dia a todos, estamos aqui retornando para o nosso curso de escatologia. Esta é a quinta aula e vamos iniciar, portanto, hoje estudando o sermão profético do Senhor Jesus. Nós queremos fazer uma análise, principalmente agora nesta primeira aula, a respeito do sermão profético de Jesus. Nós vamos alternar entre os textos de Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Mas vamos começar com Marcos 13, porque no texto de Marcos 13 você vai ter um texto mais sintético, mais resumido, mas logicamente nós vamos ter que buscar informações também em outros textos. Uma informação que é importante vocês terem também é a questão dos evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? São os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Então, quando nós colocamos esses três evangelhos, um ao lado do outro, nós podemos ter uma visão mais completa do texto. Ok? Então, a gente vai fazer uma leitura desta forma, não analisando somente o Evangelho de Lucas, mas comparando com Mateus e comparando também com Marcos. Essa é a ideia do Evangelho sinótico, é colocar os três frente a frente para nós podermos analisar melhor alguns textos. E vamos começar então aqui, dentro dessa visão profética do Senhor Jesus. É importante também que vocês entendam que nós não podemos estudar escatologia sem estudar o sermão profético do Senhor Jesus. Na verdade, o sermão profético é que vai conferir a nós autoridade para nós, então, podermos analisar as demais correntes teológicas. Então, nós vamos precisar da análise do sermão profético de Jesus, porque nós entendemos que o sermão ele é autoritativo, aliás, é o sermão profético do Senhor Jesus, e nesse sermão ele vai dar orientações fundamentais para nós entendermos a verdadeira escatologia. Tá bem? Então, essa é a ideia aí que nós queremos passar já desde o início. Muito bem, nós vamos fazer uma leitura não de todo o sermão, logicamente, nessa primeira aula, mas nós vamos ler, então, no capítulo 13 de Marcos, e vamos, então, do versículo 1 até o versículo 23, nessa primeira parte, então, desse sermão. Outra informação importante é que os evangelhos, eles têm um texto chamado de texto narrativo. Então, é uma forma de narrar e que não requer interpretações profundas, porque o texto está sendo narrado e, a partir do momento que nós fazemos uma leitura bastante atenta e bastante cuidadosa, essa leitura é suficiente para nós entendermos o que está sendo narrado. Então, o gênero literário dos evangelhos é o gênero de narrativa bíblica. Muito bem. Então, começando a leitura aí do sermão profético. Quando você vê aí, antes do versículo 1, não é? Em cima do capítulo 13, aí está escrito: a destruição do templo. Essa marca, esse título aí, na verdade, é um título que os editores colocam. Então, no texto grego, você não vai ter essas marcas aí. Então, por exemplo, o sermão profético. Quem é que colocou isso? Foram os editores. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada, e os editores, então, dessa versão, colocaram lá o sermão profético. Se você tem uma outra versão, pode ter um outro título. Por quê? Porque isso é um acréscimo que as editoras colocam, tendo em vista nos ajudar a entender melhor o texto. Entretanto, se nós não tomarmos os devidos cuidados, isso pode até prejudicar, como nós vamos ver aqui durante ainda
essas aulas que nós estaremos estudando o sermão profético. Então, aí vem a destruição do templo. Quando você lê a destruição do templo, a sua mente é levada a entender de que o que vai ser narrado a partir daí é a destruição do templo, ok? Porém, na verdade, ele vai começar a falar da destruição do templo mais para frente, tá? Então vamos lá, capítulo 13 do Evangelho de Marcos, primeiramente, dos versículos de 1 a 13. Então vamos lá. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí vem, então, mais uma nota do editor, o princípio das dores. Não é? O editor está dizendo, então, que a partir de agora, Jesus vai estar falando sobre o princípio das dores. Mas, repito, o princípio das dores, esse termo, esse título, você não encontra no texto grego. Muito bem. Então, no texto seria a continuação, no versículo 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Versículo 5 é importantíssimo. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Serão açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, nessa primeira perícope, vamos dizer assim, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que Jesus, então, está, de uma forma bastante geral, respondendo às perguntas dos seus discípulos. Porque, na verdade, no versículo 3, Pedro, Tiago, João e André fazem algumas perguntas. Então, eles chamam Jesus no particular, tá? Esses 4 discípulos, né? Repito, Pedro, Tiago, João e André, eles chamam Jesus ali, tá? Eles estão sentados de frente para o Monte das Oliveiras. Então, para quem já foi para Jerusalém ou quem vai para Jerusalém, quando chegar no Monte das Oliveiras e você olhar em frente, você vai ver agora a mesquita, e não o templo, mas na época eles enxergavam ali o templo construído. É isso que nós vamos estar falando.
Então, o que eles viram? Eles viram o templo. E eles chegaram para Jesus e disseram, né, lá no versículo 2, vês essas grandes construções? Perdão, Jesus vai dizer para eles, né? Vedes estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando os discípulos, lá no versículo 1, chamam a atenção de Jesus no Monte da Oliveira, de frente para o templo, quando eles chegam e dizem para Jesus: Vejam, Senhor, que pedras maravilhosas, que construções. Então, o que eles estavam vendo? Eles estavam vendo o templo reformado por Herodes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, a reforma que Herodes fez do templo foi uma reforma maravilhosa e o templo realmente ficou uma suntuosidade, ficou um prédio maravilhoso, com pedras muito bem trabalhadas, ou seja, um templo muito semelhante ao templo de Salomão. Nós também falaremos sobre isso. Então, quando eles chamam a atenção para Jesus a respeito do templo, Jesus vai responder, então, no versículo 2 aí do sermão profético. Marcos 13, versículo 2. Vejam lá. Mas Jesus disse a eles: Vês estas grandes construções? Então Jesus está dizendo: olha, esse templo maravilhoso, essa grande construção ou grandes construções, estão vendo isso? Eles responderam: sim, é exatamente isso que nós estamos mostrando para o Senhor. E aí Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada, como diz aqui nesta minha versão. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, principalmente então Pedro, Tiago, João e André, certamente eles ficaram sem entender, porque vejam, humanamente falando, aquela construção, ela não teria como ser destruída. Quando Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, certamente eles não entenderam. Eles possivelmente devem ter olhado um para o outro e devem ter dito: olha, o mestre, eu acho que o mestre está com algum problema. Ele está vendo coisas que são impossíveis, porque as construções eram muito bem feitas. Era praticamente impossível que aquelas pedras fossem derrubadas. Muito bem, mas Jesus disse isso para eles, e essa fala de Jesus, essa conversa de Jesus com os seus discípulos, ocorreu aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. Então, vejam, no ano 30, Jesus está profetizando que o templo seria destruído. Aquele templo maravilhoso, aquele templo reformado por Herodes, um templo belo, um templo em que as pedras eram muito, muito fortes, impossíveis de serem removidas, e Jesus, então, no ano 30, diz isso para eles: não ficará pedra sobre pedra. Muito bem, aí no versículo 3, o que nós vamos ter? Ainda no Monte das Oliveiras, olha só, de frente, ou seja, de frente para o templo. Então, quem está no Monte das Oliveiras vai ver o templo, agora não mais, né? Mas na época eles viram o templo reformado por Herodes. Achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular. O que eles perguntam então? Primeiro, o que nós temos que ter em mente, tá? Que Jesus disse a eles: não ficará pedra sobre pedra. Então agora eles vão fazer algumas perguntas para Jesus com base nisso. Então vejam o que eles vão perguntar para Jesus. Olha lá, versículo 4. Dize-nos, então, Senhor Jesus, por favor, fala para nós. Quando é que sucederão estas coisas? Então, na verdade, o que eles estão perguntando? Estão perguntando o seguinte: Senhor Jesus, quando é que o templo vai ser destruído? É isso que estão perguntando. Mas eles não param aí. Eles não param aí. Tá? Então, quando sucederão estas coisas, ou seja, quando o templo será destruído, é uma coisa, é uma pergunta. Só que eles acrescentam
mais perguntas. Eles vão dizer: e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, eles estendem para uma segunda pergunta, dizendo: olha, e quando haverá todas, e que sinal? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Na verdade, aqui, a segunda pergunta ela é mais escatológica, vamos dizer assim. Porque a primeira pergunta, não é quando sucederão essas coisas, ou seja, quando o templo será destruído, e Jesus vai estar orientando sobre isso, é uma pergunta assim, mais presente ali na época deles, tá? Porque nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. A pergunta foi feita no ano 30, 40 anos depois, o templo foi destruído. Então, isso é uma coisa. Só que a segunda pergunta é que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se, é mais extensiva, é mais escatológica em termos de fins do tempo. É isso que eu estou dizendo. E versículo 5 agora. Então Jesus passou a dizer-lhes, e isso eu quero que vocês fiquem muito ligados naquilo que nós vamos estar falando agora. Veja só, no versículo 5, então, Jesus vai dizer, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. E é interessante que essa pergunta de Jesus, ela sempre, ou melhor, essa exortação de Jesus, ela sempre será atual. Porque, por incrível que pareça, nós estamos em 2022. Hoje é 22 de janeiro de 2022, né? Coincidência. Muito bem. Ainda hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos enganados. Eu tenho recebido vídeos falando a respeito da segunda vinda de Jesus, falando a respeito de sinais dos tempos, e se nós não tivermos o cuidado de analisar os vídeos, mas tendo como base, tendo como fundamento, tendo como estrado, né, tendo como sustentáculo a palavra de Deus, nós podemos sucumbir. Eu recebi um vídeo essa semana em que a pessoa está dizendo que Jesus deve voltar agora em abril de 2022. Só que essa mesma pessoa disse que Jesus voltaria em 2021, e ele errou em 2021. Agora está tentando novamente dizer que Jesus vai vir em abril de 2022. Então, cuidado, vede que ninguém vos engane, ou seja, não fiquem aflitos quando vocês receberem vídeos, quando vocês receberem informações a respeito de fins dos tempos. Vamos para a palavra de Deus. É por isso que eu estou dizendo para vocês que nós não podemos estudar escatologia sem analisar o que Jesus nos ensinou. E ele mesmo está dizendo, olha, tomem cuidado. Esse vede aí, olha, esse verbo que está no imperativo, ele tem esse sentido. Olha, fiquem atentos, abram os olhos. Vede, ele está exortando os seus discípulos e nos exortando hoje. Vede que ninguém vos engane. Nós não podemos, em pleno século XXI, sermos enganados por pessoas que querem eminência para si mesmo, que querem seguidores, que querem aumentar o número de seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, quando começam a falar a respeito desses assuntos. E vejam, todos vão dizer, olha, compartilhem esse vídeo, porque quando você compartilha, ele vai tendo mais visualização, e aí, por causa da própria estratégia do YouTube, do Facebook, do Instagram, mais pessoas vão sendo vão sendo despertados para visualizar. Então, repito, guardem, né? Se você, do curso todo,
se você precisa guardar uma informação, guarde essa. Vede, vede, que ninguém vos engane. É a palavra do Senhor Jesus. E no versículo 6, ele vai continuar, então, muitos virão em meu nome. A partir do versículo 6 até o versículo 13, tá? Nós vamos discutir melhor isso nas próximas aulas. Mas do versículo 6 ao versículo 13, Jesus deixa de falar daquele momento que é a destruição do templo, tudo bem? E começa a falar de algumas coisas futuras. E às vezes nós pegamos essas coisas aí que Jesus está falando e associamos então com os fins dos tempos. Então, o que Jesus vai dizer? Eu vou continuar numa leitura rápida, do versículo 6 ao versículo 13. Então, apenas entendendo. Até agora, o que os discípulos perguntaram? Quando o templo vai ser destruído? Jesus não respondeu ainda, tá bom? Jesus faz esse alerta para que ninguém seja enganado, e aí ele vai falar coisas pós-destruição do templo, tá bom? Então ele vai dizer, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então Jesus agora, ele pula essa questão do templo, vocês vão entender isso, e vai começar a falar de coisas um pouquinho mais à frente. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, isso que Jesus está falando, ele está dizendo o seguinte, que durante toda a era da igreja virão falsos cristos. E essas pessoas vão se revestir de autoridade, porque essa autoridade nós mesmos conferimos. Sabe quando a gente pega uma pessoa e começa a dar crédito a ela por causa das palavras dela? Então, quando a gente começa a dar crédito, a gente começa a conferir autoridade a essa pessoa. E quando a gente começa a conferir autoridade, a gente vai, então, acreditando naquilo que a pessoa diz. Quando que nós temos uma única fonte de regra e fé e de verdade, que é a palavra de Deus. Então, se alguém vier falando alguma coisa sem conteúdo bíblico, sem base teológica bíblica, nós não podemos nos prender nisso. Então, aqui, ele vai dizer, muitos serão enganados. Tá? Porque vão dizer, olha, eu sou o Cristo. E nós vamos ver, eu separei alguns conteúdos durante essas aulas sobre o sermão escatológico, de falsos cristos que surgiram e têm surgido até os dias de hoje. Então, o que Jesus está falando aqui refere-se, então, a toda a história da igreja, o período de história da igreja. Versículo 7, quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o que nós temos visto em toda a história da igreja, em todos os séculos, né? Já são 20 séculos de história da igreja, nós temos visto todos esses acontecimentos. Guerras, rumores de guerras. E ele vai dizer, não fiquem aflitos. Primeiro, entendam que isso é importante, não é que é importante, ele vai dizer que isso é necessário que isso aconteça. E ele vai dizer uma outra informação importante, aí no versículo 7, no final do versículo 7, mas ainda não é o fim. Olha aí. Então, não é porque existem guerras, rumores de guerras, que nós estamos aí no fim dos tempos. Nós estamos no que Jesus mesmo vai dizer no princípio das dores. Então, se alguém perguntar para nós em que fase nós estamos, escatologicamente falando, nós estamos no princípio das dores. É isso que Jesus está orientando. Muito bem. Versículo 8, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Volto a dizer, isso tem acontecido. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos em 1967 a Guerra dos 6 Dias, em que Israel sozinho
lutou contra 8 nações e venceu em apenas 6 dias como fruto do poder miraculoso de Deus defendendo a Israel. Pesquisem aí sobre Guerra dos 6 Dias em 1967. Vocês vão ver o poder de Deus para defender o seu povo. Muito bem, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E o que acontece? Nós estamos, volto a dizer, no século XXI. Se acontecer agora, no início do ano, um tsunami, nós vamos começar a receber áudios de profecia dizendo que Jesus está às portas, Jesus está para voltar, Jesus está voltando. Olhem os terremotos, olhem os vulcões. Com isso, eu não estou dizendo que Jesus não está às portas, mas eu estou dizendo que Jesus está dizendo o seguinte: isso não é o fim. O fim tem uma característica que Jesus vai deixar bem claro aqui no sermão escatológico. Ele vai dizer quando será o fim. Fiquem tranquilos. Muito bem. Aí ele vai dizer a respeito de terremotos em vários lugares e também fomes, é o que está acontecendo, mas está no desenrolar do princípio das dores. Essas coisas, aí veja só, no final do versículo 8, essas coisas são o quê? O princípio das dores. Muito bem. Versículo 9, está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Agora veja, Jesus então deu uma esticada até os nossos dias, agora ele vai voltar para falar com os seus discípulos. Olha só, a partir do versículo 9, então ele volta agora no tempo e vai começar a orientar os discípulos no tempo deles. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. O que Jesus está colocando aqui? Da perseguição da igreja, a partir de Atos capítulo 9. Muito bem, então o que vai acontecer? No versículo 9, ele vai dizer a respeito de que eles, os discípulos, seriam entregues a tribunais e a sinagogas. Então, no primeiro século, nós tivemos a perseguição dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, com a exceção, logicamente, de Judas Iscariotes, que se suicidou. Todos os demais foram martirizados, com exceção de João. João não foi martirizado, mas ele foi isolado na ilha de Patmos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados. Jesus está dizendo para eles, para os 12, vocês vão sofrer por pregarem em meu nome. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. E isso aconteceu não somente com os discípulos, mas com os pais da igreja no primeiro século, no segundo século, em que o Império Romano está perseguindo a igreja, até que no século IV as coisas melhoram e a igreja deixa de ser perseguida. Então, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês que estão crendo em mim vão ter que pagar por isso, não que isso garanta a salvação, mas vocês vão ter que testemunhar do meu poder na vida de vocês. Versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Então, não queiram se defender. Por quê? Porque será concedido a vocês o que vocês devem falar. Porque o Espírito Santo vai estar falando por vocês. Então, é o que Jesus está orientando. Fiquem tranquilos, vocês vão sofrer. Ainda bem que nós não vivemos naquela época, mas eu estarei com vocês. Versículo 12. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, a partir do versículo 12 e 13, ele estende novamente e chega até nós. Ok? Eu vou, então, dar um intervalo para vocês de 10 minutos e retornaremos logo mais com a segunda parte
do sermão escatológico.